Essa aguinha é sua, tá? Fica à vontade. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que todos nós possamos juntos aproveitar muito bem essa hora em que juntos aqui estaremos. Como a Márcia disse, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. É um formato que eu gosto muito, porque eu adoro conversar, né? Aí eu convidei o Diego para bater um papo comigo, conosco, sobre um tema muito importante. A gente já fez isso muitas vezes, eu e o Paulo gostávamos muito de fazer essa reunião assim. E nós trouxemos um assunto hoje, a palavra bendita. Eu colocaria bendita entre aspas. Bendita de bem dizer e bendita de bem empregada. Na verdade, nós vamos falar sobre caridade. Nós vamos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E quando nós pensamos em todos os tipos, de caridade que nós podemos fazer, uma delas é utilizarmos bem a palavra, a linguagem. E hoje, para nos inspirar ainda mais, hoje é aniversário do nosso querido Chico Xavier, né? Chico hoje faria 116 anos. E como ninguém, ele soube empregar a palavra com uma certeza, uma concisão e uma doçura incrível. Então, hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre a importância do que falamos, de como falamos e para que falamos, tá certo? A palavra, nós sabemos que ela não é apenas um som, ela é uma energia direcionada. O pensamento cria e a palavra materializa. E, na verdade, Jesus nos ensinou que a palavra fala do que está cheio o nosso coração. Então, nós observamos, e Jesus nos ensinou muito bem, que a palavra é o termômetro de nossa alma. E Emmanuel nos diz ainda que, através da palavra, o homem ajuda-se ou se desajuda. A palavra é uma arma muito importante que nós temos em nosso poder. Então, a palavra, ela pode nos ajudar ou desajudar, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a palavra bem empregada e o poder que ela tem, o que ela pode fazer. Diego, o que você acha disso? Boa tarde a todos. Ouvindo você falar assim, a palavra, como o próprio Emmanuel nos diz, a palavra é a voz do pensamento. Então, ela tem o poder tanto de curar quanto de ferir. Tem o poder tanto de auxiliar quanto de destruir. Então, ela possui aquilo que está dentro de nós, creio eu. Então, nós devemos crer, assim como você usou o exemplo de Chico, o quão importante é deixarmos boas palavras, deixarmos boas vibrações através daquilo que nós sentimos, daquilo que nós carregamos, para que isso possa prosperar e transformar na vida de outras pessoas de uma maneira positiva. Assim como a gente pega historicamente todos aqueles que passaram pela Terra e se tornaram algum tipo de referência espiritual, religiosa, filosófica, são pessoas que deixaram mensagens positivas para nós. Não concorda? Concordo. E quando, por exemplo, quando o maior poder da palavra, muitas vezes, é o silêncio. Por exemplo, o Chico, você pode até relembrar com a gente, tem aquela água da paz, que ele nos ensinou também. Sim. Ou seja, o poder do silêncio. O poder do silêncio. Muitas vezes
Da mesma forma que existe a palavra bendita, também há a palavra maldita. Maldita. Então, nós precisamos ter esse discernimento do que guardar conosco. Porque a partir, uma falácia antiga, né? Mas a palavra lançada é uma flecha. Ela não retorna mais para onde ela estava, né? Então, a gente tem que ter um cuidado gigantesco com aquilo que nós dizemos. Então, esse discernimento, essa segurança, esse autocontrole no que dizer, faz com que a gente evite muitos danos às pessoas. Principalmente quando nos colocamos a algum ponto de referência, como estar aqui hoje. Então, o cuidado que nós devemos ter por aquilo que é exposto, porque pode atingir diretamente a vida das pessoas, ao ponto de prejudicá-las, ao ponto de direcionar de uma maneira não tão feliz quanto deveria ser. É uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Inclusive, os autores, os escritores, eles carregam uma preocupação muito grande, que é a preocupação do que a palavra que eles escrevem vai gerar, né? Porque a palavra escrita, um livro, pode ajudar muito, como exemplos que nós temos, como um livro pode destruir uma pessoa, pode confundi-la ainda mais. Então, é o poder da palavra. E eu dizia para vocês em sala de aula, em aulas de redação, eu sempre disse que a palavra escrita é documento. E a palavra falada era palavra ao vento. Mas depois da internet, não é mais palavra ao vento. E quantas pessoas a gente tem visto se prejudicarem, na verdade, se prejudicarem, porque a palavra maldita vai prejudicar principalmente aquele que fala. Então, nós vemos pessoas se prejudicando, muitas vezes por conta do anonimato da internet, escrevendo, né, palavras amargas, palavras agressivas. E quantas pessoas também não se controlando e se prejudicando muito, porque a palavra é energia, né, Diego? Uma coisa que você citou, a responsabilidade. Eu vejo que isso está muito fora do contexto das pessoas hoje, de não assumirem realmente a responsabilidade pelo aquilo que dizem. A internet hoje ela nos permite a liberdade de expressarmos da maneira que quisermos, de criticarmos a quem quisermos, de falarmos a nossa opinião sem imaginar que aquilo tem um peso, que aquilo pode ferir realmente. Vamos usar assim de uma forma genérica. Não concordo nem com um, nem com o outro, mas estamos num ano de Copa do Mundo. Recentemente foi lançada uma camisa nova da seleção e virou um alvoroço. O quê? As opiniões das pessoas sobre um uniforme. Somente isso. Já se tornou agora meio político de discussões. Pegaram a pessoa lá que se colocou como a design da camiseta e começaram a fazer críticas pessoais a ela sem conhecer a pessoa. Apenas por aparência, talvez por opinião política, de posição que seja, mas são ofensas ditas sem pensar no resultado daquilo. Hoje, por exemplo, se uma pessoa dessa, sobre essa pressão, vai e tira a vida, a responsabilidade é de quem? Exatamente, exatamente. Então, nós temos que ter um controle muito grande sobre as nossas expressões, sobre as nossas opiniões, aquilo que nós falamos. O Chico falou uma coisa que eu uso quase final de todas as minhas palestras. Fala, a partir do momento que eu falo ou que eu escrevo, aquilo é uma sentença contra mim mesmo. Porque a partir do momento que eu professo aquilo para alguém fazer, ou atinjo aquilo diretamente a alguém, se torna responsabilidade minha agir de maneira coerente aquilo. Então, nós temos que ter uma responsabilidade e uma coerência muito grande sobre o que é dito. Não pode ser simplesmente uma expressão de livre, espontânea vontade, né? Ou muitas vezes de livre, espontâneo ódio, que a gente vai ficar isento daquilo que nós falamos. A responsabilidade é nossa. Nossa. Né? E vamos falar um pouquinho sobre a linguagem no mundo espiritual. Por exemplo, nas colônias espirituais. Vamos pegar André Luiz como referência para a gente entender melhor. Por exemplo, André, nós sabemos que ele ficou vários anos no umbral.
E lá ele se acostumou e sofreu muito com a linguagem utilizada ali. Inclusive, ele era atacado o tempo todo, sendo chamado de suicida. Ao ser acolhido no nosso lar e ao receber a ajuda de Clarencio e de Lísias, principalmente, Lísias foi um bálsamo de amor e carinho para ele. E ele percebeu muito o quanto as palavras de Lísia o ajudavam a se recuperar. E aí? E essa linguagem, essa palavra na espiritualidade? Eu creio que é aquilo que a pátria espiritual tenta nos educar, não só através das obras, né, mas através da nossa consciência pesada com aquilo que a gente vibra. Porque a palavra, ela é uma expressão daquilo que eu estou vibrando dentro de mim. Emmanuel, até naquele trecho que eu citei, ele fala que a palavra, ela possui vibração. Então, de acordo com a nossa intenção, é a vibração que eu emano sobre aquelas palavras. Quando eu faço uma oração a alguém, a nossa intenção, ela é positiva, ela é leve, ela é sutil. Então, as palavras, aquela energia que eu estou transferindo, ela é mais elevada. Entendo que o Lísias, quando ele recebe André Luiz, sabendo, né, pois acompanhava ele em toda a sua trajetória, ali naquela perturbação espiritual, que ele não precisava mais de acusações. Ele tinha consciência dos seus erros, daquilo que aconteceu, ao ponto de entender a necessidade de auxílio naquela hora. Então ele precisava do quê? De acolhimento. Então as palavras de Lísias naquele momento eram palavras acolhedoras. Não criticavam, não apontavam defeitos, não condenavam, não julgavam. Eu chamava de meu irmão, meu amigo. Exatamente. Que era tudo que ele precisava. Exatamente, precisava daquela parte fraterna. Inclusive aquele livro do atendimento fraterno, os primeiros capítulos dele falam sobre isso. O primeiro chama-se Saber Ouvir. Depois é Saber Falar, e terceiro fala sobre a questão do silêncio, o quanto é importante. Então são maneiras de se comunicar. Ouvindo, a gente está se comunicando muitas vezes. Nós não precisamos falar para a pessoa para demonstrar algum tipo de afeto, assim como diz. Tanto que, enquanto André decidia se lamentar, os espíritos apenas o ouviam. Ninguém o criticava ou interrompia, deixava ele se expressar. Ao ponto dele perceber que tudo aquilo era prejudicial a si mesmo. Lembro num trecho do livro, quando ele estava na fila para conversar com um dos governadores lá, em questão, e ele começa a vibrar muitos pensamentos negativos com as pessoas que estavam à frente dele, porque ele acreditava que possuía, assim, preferências diante do que ele vinha fazendo, do que ele precisava, para passar à frente daqueles irmãos. E quando ele chega, a pessoa que estava sentada à frente dele, se eu não me engano, era um casal, eles começam ali a conversar e falar tudo o que eles já tinham feito ali no nosso lar. E o André Luiz guardando críticas por si mesmo. Na hora que ele chega para falar, o pensamento dele era: meu Deus, eu queria não estar aqui. Por quê? Aquilo que ele pensava já estava soando dentro dele como essa palavra. Então, como nós sabemos, o plano espiritual mais elevado, o pensamento é voz. Então, tanto que André passava por sérios capítulos de se envergonhar, quando os espíritos conseguiam ouvir a sua voz através daquilo que ele pensava, a sua vibração. Exatamente. Então, naquele momento, ele sabia o que o governador sabia, o que ele pensou, e logo ele começa a sentir o quanto era importante doutrinar a palavra antes mesmo dela ser dita. Então, quando nós percebemos isso no plano espiritual, não é só aquilo que nós falamos, como nós acolhemos, mas principalmente o que nós vibramos. E o plano espiritual, por se tratar de regiões de vibração, tanto o que nós falamos ou pensamos vai ser a condição que nos colocará, né, no plano espiritual. Isso serve para nós aqui também. Com certeza. Porque, como você colocou, cada palavra dita emite uma vibração que se agrega ao nosso perispírito. Né? Então, nós sabemos que o nosso perispírito, nós temos o corpo físico, o perispírito e o nosso espírito, corpo espiritual. E no perispírito, eu falo que ele é como um papel carbono, né? Ali fica marcado todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todas as nossas palavras. E como o Diego disse, essas palavras de otimismo, palavras que engrandecem,
palavras que exaltam a pessoa geram energias positivas para quem fala. E as palavras de maledicência, a fofoca, a maldade, geram, então, sombras em nós mesmos. Sombras essas com as quais nós vamos ter que lidar, porque estarão aí no nosso perispírito, na nossa consciência, né? Então, é uma questão de nós nos vigiarmos e de mudarmos de hábito. Eu tenho uma história muito interessante, não posso contar o autor, porque o autor hoje é um médico muito querido aqui na cidade, mas ele foi meu aluno no cursinho e um excelente aluno. E um dia, logo no começo do ano, março, ele fez um simulado e foi muito bem no simulado. Aí ele chegou para mim e disse assim: professora, era um simulado objetivo, teste. Ele falou, ele tinha feito pontos, assim, tinha ido muito bem, arrasou. Ele falou, professora, eu fui entregar e elogiá-lo. E ele me disse, professora, não adianta nada, porque eu sou aluno de xizinho. Eu falei, o quê? Ele falou, eu sou bom na prova objetiva, no teste. Mas uma professora minha me disse que eu sou bom só de xizinho, porque na hora da prova discursiva eu vou mal. E ele já não tinha passado no vestibular anterior por conta disso. E ele trazia esse trauma. E nós trabalhamos com ele um ano todo para acabar com esse trauma. Por quê? Porque uma pessoa que disse para ele uma vez, é como nós dizemos alguma coisa maldita para uma criança, né? Uma coisa inadequada. Aquilo poderá marcá-la para sempre. E nós trabalhamos, ele foi um dos primeiros colocados no vestibular no final do ano, e até hoje, ele é meu médico, hoje eu brinco com ele, e aí, como é que vai o aluno de xizinho, né? Mas é a palavra que não ajuda, é a palavra que não tem uma vibração positiva. E, logicamente, muitas vezes, a pessoa fala sem perceber, não fala por maldade, mas é a responsabilidade. Nós temos que pensar muito, porque o nosso verbo é caridade. Então, nós temos que pensar muito sobre isso. Tem até uma parábola que eu lembrei, uma história, né? Que havia um balde, assim, um buraco, assim, na verdade, né, mais fundo, e vários sapos caíram lá dentro. E aí os que ficaram lá fora começaram a dizer, olha, vocês vão morrer, vocês não vão conseguir sair daí. E tinha um sapo que ficava pulando insistentemente, tentando sair, e eles falam, não adianta pular, você vai morrer, não tem como sair. De repente, aquele sapo conseguiu, num salto mais alto, sair do buraco. Aí eles foram perguntar para o sapo, né? Falaram, nossa, mas de onde você conseguiu tanta inspiração, tanta força para lutar contra isso? E o sapo não respondeu, porque ele era surdo. Né? Foi o único que conseguiu. Às vezes a surdez ajuda. Exatamente. Né? Às vezes olha o a quanto surdez a palavra ajuda. desmotiva, porque os outros nem se mexiam. Pois é. E Paulo, nosso querido Paulo, dizia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Responsabilidade nossa, toda nossa, o tempo todo. Eu lembro por diversas passagens do Evangelho, onde Jesus realizava as suas oratórias, fazia os ditos como milagres na época, e muitos ainda o criticavam, professavam contra ele como bruxo, frutos de magias, acusavam ele de charlatanismo, e o mestre apenas seguia. Porém, os seus apóstolos, né, os seus discípulos naquela época, se melindravam com aquelas ofensas. Pedro chegava e falava, mestre, vamos lá e vamos rebater, cure alguém na frente dele, faça sinais do céu para que eles acreditem. E Jesus falava, não, nós não podemos desperdiçar o tempo, né, perder o tempo com esses que ainda não estão prontos para ver. Falava, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então veja que até Jesus, ele sabia o quão importante era a palavra e ser direcionada a uma coisa que realmente vai fazer efeito. Porque mesmo uma palavra bem dita a uma pessoa que não quer ouvi-la se torna uma discussão.
Então, o silêncio, até para guardar essas palavras numa ocasião correta, ele é inteligente, ele é válido. Né? E, falando em Jesus, nós sabemos que a vibração das nossas vozes, elas afetam as nossas células, cientificamente comprovado, e afetam o ambiente também. Então, falando em Jesus, nós sabemos que Jesus usava a palavra para consolar e nunca para condenar. Jesus nunca condenou ninguém. Muito pelo contrário, ele andava com os mais humildes, ele acolhia os mais humildes, ele acolhia aqueles que erravam e jamais ele dizia uma palavra para condenar. E quando ele fazia as curas, nós observamos aí a força da vibração nas células do organismo, porque Jesus fazia afirmações diretas e curtas para reorganizar as energias dos enfermos. Então ele dizia, por exemplo, levanta-te e anda, com carinho, com firmeza, vá e não peques mais. Então ele jamais condenava, muito pelo contrário, né? E quando havia necessidade do silêncio, como você disse, quando ele percebia que não havia por que falar, por exemplo, diante de Pilatos, que não adiantava ele se defender, diante das ofensas daquele povo exaltado, não adiantava ele falar nada. E aí ele ficava em silêncio, né? E ainda nos falava por parábolas. Por que ele nos falava por parábolas? Qual é o poder da palavra nas parábolas? Eu enxergo como algo que se torna acessível a mais pessoas. A bondade de Jesus e falar através de parábolas era que mais pessoas pudessem ouvir. Além dos registros históricos de que uma história era mais fácil de ser armazenada para ser escrita depois. Então, os próprios discípulos, né, os escribas, eles conseguiam guardar as histórias contadas por Jesus e fazer com que depois se tornassem os nossos evangelhos. Mas, principalmente, a importância da comunicação. É uma coisa que eu abordo muito, tento levar muito aonde eu vou falar, assim, tentar falar de maneira simples, tentar de forma direta para que as pessoas possam ouvir. É o que Jesus fazia. Era o vocabulário. Exatamente. Era o cotidiano das pessoas. Não adiantava ele chegar como os fariseus ou como os gentios, que ele faz uma crítica assim, aos gentios, fala, não adianta textos muito rebuscados, longos e profundos, para que as pessoas não entendam. Então, eu digo que usar de muitas palavras estranhas, que não é do vocabulário comum das pessoas, faz com que o orador não tenha oratória. Então, a mensagem não chega ao seu destino. Então, Jesus tinha como destino o coração de cada pessoa. E o coração de cada pessoa que estava ali, disposta a ouvi-lo, principalmente. Porque muitos, assim como hoje, a gente às vezes se coloca para ouvir uma pessoa esperando ela parar de falar para rebater. Exatamente. Esperando ela parar de falar para dar a nossa versão, fazer a nossa crítica. E muitas vezes essa palavra, ela pode assim, mais destruir do que auxiliar. Muitas vezes não, né? Quase sempre. E eu enxergo nas parábolas de Jesus isso. Um acolhimento é trazer as pessoas para próximo daquilo que ele precisava, que era transformar o coração de cada um. E Jesus, ele não pregava o amor, ele era o próprio amor. Ele era o próprio amor. Né? Então, vamos falar um pouquinho, Diego, sobre autoridade moral nas palavras. Que autoridade que eu tenho de falar disso? Porque Jesus tinha uma autoridade moral incrível, assim como Chico, né? Então, nós observamos a relação. Ele falava aquilo que ele vivia, assim como Chico. Eles eram totalmente coerentes com o que sentiam, pensavam e falavam. E essa autoridade moral é que fazia com que tantos milagres acontecessem. Inclusive, aqui nesta casa, eu já vi acontecer alguns milagres, que nós podemos explicar, porque nós sabemos que a ciência explica todos os milagres. Eu já vi
uma cena que me marcou para sempre de autoridade moral. Eu estava ali, fazendo o evangelho, seu Walter Comini, nosso querido Walter Comini, para quem não conheceu, foi um médium maravilhoso, trabalhador dessa casa, estudioso, uma pessoa de uma autoridade moral maravilhosa. E nós tínhamos um rapaz que frequentava as quintas-feiras e que estava passando por um processo obsessivo muito grave. E ele, às vezes, ele chegava atrasado, entrava e sentava aqui. E aí ele começava a ficar mediunizado, ia passar mal, né? E um dia ele quis se exaltar e o seu Walter, aqui fazendo o livro dos Espíritos, ele só olhou e disse assim: aqui não é o lugar, aguarde a sua vez na sala de passe. Acabou. É a autoridade moral, né? Então, assim como quando a gente vai falar com os nossos filhos, quando nós vamos falar com um amigo, nós temos que ter essa autoridade moral. O que é autoridade moral? É de sermos coerentes, sentirmos, agirmos e falarmos de acordo com a nossa ação. Isso é muito importante. E nós observamos que Chico, por exemplo, ele tinha uma autoridade moral maravilhosa. Só de olhar para a pessoa, ele já sabia o problema, o nome, o endereço, tudo daquela pessoa, né? Então, é muito importante nós observarmos isso. Logicamente que nós estamos distante, de Jesus nem se fala, e de Chico também. Mas nós observamos que essas pessoas, elas eram o amor. Além da coerência, o amor. Eles exercitavam aquilo que falavam realmente. Então, era uma pureza absoluta, né? Não havia uma sombra de dúvida entre o que pensavam e o que falavam. E vamos nós seguir o exemplo, né? Estamos longe, mas vamos lá. Uma coisa que o plano espiritual, usando esses exemplos que você falou, professora, eles sentem a nossa vibração. Eles sabem do que nós estamos dizendo, se são somente palavras ou se possuem verdade. Tipo, é isso que vem essa autoridade. Nós vemos diversas narrativas do Evangelho, por exemplo, de Jesus confrontando pessoas que eram dadas como endemoniadas. Porém, nada mais era um processo ali de obsessão. Uhum. Inclusive, aquele caso assim, mais grave, passando por Gadara, onde dizia que havia um louco que estava no cemitério, enfim, não entrando no contexto da história, mas Jesus vai lá sozinho, e as pessoas tinham medo daquela pessoa, e ele chega e conversa com ele, chama, pergunta pelo nome, pergunta o que é, quem é na realidade, e enfim, e ali ele o expurga, conta ali que sai em relação aos porcos que se lançam ao mar, mas vê ali que a autoridade de Jesus, ele não é que ele expulsa o demônio, ele permite que ele se transfira de um lado para o outro, assim, vamos dizer, de que maneira? De uma mudança de consciência, realmente, daquilo que ele está fazendo. Fala assim, olha, então eu estou no lugar errado, mas eu posso ir ali? Da mesma forma que você usou do exemplo. Fala assim, aqui é o lugar errado, mas ali dentro a gente vai conversar com você. Então, essa autoridade moral coloca o espírito dentro de uma região, assim, de um certo equilíbrio. Querendo ou não, passa a se ser uma coisa de acolhimento, porque talvez amarrar, bater, gritar, bater com a Bíblia na cabeça, só faz o quê? Só aumenta o transtorno. E não faz um acolhimento. Assim, por enquanto, ele é sempre tratado como louco ou alguma coisa ruim. Agora se chega e fala, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar, mas eu preciso do seu silêncio. Isso às vezes toca no espírito que está ali de uma maneira que fala, ninguém nunca falou assim comigo. E ele se sente talvez até acolhido e sente menor ao ponto de falar, não, eu quero saber o que essa pessoa possui para mim. Tem um caso em Duartina, na cidade que eu morava, e lá tinha o seu Moacir. O seu Moacir era bem conhecido, era um senhorzinho que fazia passes na cidade, um médium de lá da cidade, mas uma simplicidade, de pouco estudo, o famoso benzedor. E teve uma ocasião na cidade lá,
que tinha um rapaz na cadeia, antigamente tinha uma cadeia em Duartina, e ele estava transtornado, quebrando tudo. Tiveram que colocar ele sozinho numa cela, porque ninguém conseguia entrar, nem os policiais conseguiam dar conta dele. E ele, transtornado, batia a cabeça na parede e falou, não, tem alguma coisa a mais. E foram atrás do seu Moacir, acharam que podia ser um demônio, né? E o seu Moacir foi com aquela simplicidade dele, um senhorzinho de idade, parou na porta da cela, falou, abre para mim. O rapaz falou, não, não vou abrir. Se eu abrir isso aqui, ele vai te matar. Ele falou, pode abrir, vou conversar com ele. Aí ele falou, você que sabe. Ele abriu e se fechou para fora, largou só o seu Moacir lá dentro. O seu Moacir olhou para a cara dele e falou, senta ali para a gente conversar. O rapaz foi e sentou na cama. Aí ele foi, colocou a mão na cabeça dele, fez uma prece, fez uma oração, o cara deitou para dormir, ele saiu da cela. Então isso mostra essa autoridade moral, o que a palavra vibra. O que a palavra vibra. Porque às vezes se a gente vai se impor em cima da pessoa, isso não é uma autoridade. Isso é um imperialismo, uma imposição. Agora, a autoridade, ela mostra respeito. Ela mostra verdade naquilo que você fala. Jesus, Chico, tantos outros exemplos que a gente observa dentro da doutrina, possuem essa autoridade, esse poder de saber usar a palavra correta, a palavra bendita. É a vibração. Diego, por exemplo, nós aqui, enquanto encarnados, né, todos nós, por exemplo, nós temos muitos problemas com as palavras. Eu, por exemplo, convivo com uma pessoa que é uma pessoa boa, mas ela tem um problema sério, que é o tom de voz. O tom de voz dela é agressivo. E, muitas vezes, ela não percebe, por mais que a gente fale, né? Às vezes ela vai pedir alguma coisa para alguém, ela fala, a pessoa me tratou mal. E eu brinco com ela, como foi que você se dirigiu à pessoa? Então, esse é outro cuidado que nós temos que ter, o tom de voz. Eu pensei em muita gente, mas eu vou usar o meu exemplo. Porque eu me incluo também nessas questões do controle da voz. Eu lembrei de uma história, inclusive, eu estava conversando um dia de uma consulta com o meu psiquiatra, no meu processo aí de transição do Duartina a Bauru, e relatei uma história para ele do que tinha acontecido na minha vida. E eu falei isso. Ele olhou para a minha cara, você falou exatamente do jeito que você está me falando? Eu falei, sim. Ele falou, então tá certo. Ele falou, o que você falou está perfeito, mas a entonação da sua voz não. Aí eu parei para pensar, ele falou, porque a entonação da sua voz, a pessoa que está ouvindo, não está ouvindo como uma crítica construtiva. Ela está encarando como um debate, uma afronta, uma ofensa. Então nós temos que ter muito cuidado com a maneira de falar com as pessoas, e não só dentro de casa, dentro do convívio do lar. Muitas vezes a forma que a gente aborda um caixa no supermercado já vai mudar o dia daquela pessoa. Sim. E olha a responsabilidade. É aquela história do rapaz que saiu de casa e o cachorro mordeu ele, e aí ele ficou bravo na farmácia, e o farmacêutico foi para casa, e vai levando aquele mal adiante, né? Enquanto a gente não consegue segurar isso dentro de nós, nós estamos espalhando uma vibração negativa adiante. É uma higiene da fala que a gente precisa fazer, né? Perfeito. É um cuidado, é uma higiene da fala mesmo. É sintonia e comando. É ter cuidado entre falar mandando e educando, né? Porque a palavra precisa ser incisiva, mas, ao mesmo tempo, branda. Né? Nós temos uma história bonita, não sei se você se lembra dela, eu não lembro dela toda. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz e Chico Xavier, da Ernestina. A Ernestina estava no plano espiritual e ela precisava muito socorrer o filho que estava no umbral. Né? Ela já um espírito bem mais adiantado, e ela pedia para que o filho fosse acolhido, fosse salvo. Então, ela tem a oportunidade de ir até o umbral. E, ao conversar com ele, ela tem uma entonação tão bonita de voz, firme, porque ele precisava de firmeza, mas com tanta brandura que ela consegue resgatá-lo. Seria isso o segredo? Eu acredito que o equilíbrio, né? Eu falo que
a perfeição ela está no equilíbrio, ela não está na máxima de algo, ela está no equilíbrio. Deus é perfeito porque ele é o equilíbrio de todas as virtudes, por isso é perfeito, então ele não sobra nem falta. Então se a gente vai acolher uma pessoa, por mais que ela necessite naquele momento de críticas, ainda assim ela necessita do amparo. Então nós precisamos encontrar o meio termo, né, entre as palavras, entre a maneira de criticar, de apontar os defeitos, e uma outra forma de acolher para que a pessoa realmente ganhe a coragem de se transformar. Porque muitas vezes a crítica só, ela pode se tornar algo ofensivo ao ponto de deprimir, ao ponto de fazer com que as pessoas se desmotive. Sim. Se desmotive. Uhum. E às vezes muita brandura faz com que a pessoa não enxergue a necessidade de mudar. Transfira isso para outras pessoas. Eu erro, a pessoa faz para corrigir o meu erro e só falta me pedir desculpas. Então eu vou acostumar com aquilo, então eu não vou me transformar. Então, talvez um pouco da crítica e um meio do amparo, a gente consiga com que isso seja realmente transformador para nossas vidas. Nessa higiene da fala, e quando a gente tem aquele problema, por exemplo, a pessoa nos procura, vem nos contar um problema, fala, olha, eu tenho uma dor de cabeça recorrente. Aí você fala, mas a minha é muito pior. A minha, olha, eu passo semanas no quarto. E essa pessoa que nunca sabe ouvir, mas sempre tem que apresentar um problema maior. Uma questão da falta de caridade, talvez, né? Acho que quando a gente se coloca a ouvir uma pessoa, nós precisamos ouvi-la. O dia que for para a gente falar, nós usamos para falar. E essa mania que nós temos do pessimismo, ou de querer estar pior sempre, né? Parece que nós temos um vício de querer estar pior. As nossas vibrações, ela sempre vai ter algo mais dramático, mais trágico do que aquilo que estão trazendo a nós. Isso se torna um vício. E todo vício é força de um hábito. Então nós precisamos rever essas atitudes em nós para que não fique algo assim ofensivo às pessoas. Porque a pessoa nunca vai conseguir falar conosco. Às vezes nós nos identificamos pela energia que carregamos. Possamos até ser uma pessoa, assim, um porto seguro para aquelas pessoas que querem vir desabafar, conversar. Por elas se sentem acolhidas, de certa forma, por aquilo que nós vibramos. Porém, a nossa palavra não está sendo coerente com essa energia. Então, a gente acaba desfigurando. A pessoa vem para se lamentar e acaba recebendo um fardo ainda maior, né? Ou se sente até na culpa. Fala, meu Deus, eu fui conversar com uma pessoa e ela está com tanto mais problemas do que eu, agora eu estou até ressentido de ter ido até ela. Então, é necessário fazer essa higiene, né, não só das palavras, eu acho que da nossa postura. Forma de enxergar. Exatamente, da nossa postura, da nossa forma de enxergar as nossas próprias vidas e transformar aquilo que nós trazemos como problemas, como dificuldades, como provas e expiações, para oportunidades. Porque todas elas são. Todas Emmanuel elas são. Diz assim, ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Bom, então falamos no tom de voz, falamos desse problema de algumas pessoas, e Chico nos cobrava muito. Chico tinha uma coisa muito interessante, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Ele não falava palavras desagradáveis. Era incrível. Então, por exemplo, se ele, tivesse um problema sério, batesse o dedinho na cama, ele era incapaz de um xingamento. No máximo, ele dizia, minha nossa, valha-me Deus. E ele usava eufemismos para tudo. Ele não admitia chamar ninguém, por exemplo, de idiota ou burro. Ele dizia, é uma alma aflita, ou nosso irmão precisa de mais tempo para compreender. Né? As irmãs prostitutas, com quem ele tanto conviveu, que o ajudaram, inclusive, ele dizia, são nossas irmãs desta vida,
né? Então, ele não falava palavras ásperas. E aí? Palavra áspera. O vocabulário que nós usamos também precisa sofrer uma higiene? Sim, com certeza. Principalmente porque ela vai demonstrar aquilo que nós carregamos dentro de nós. Óbvio, para quem me conhece sabe que eu sou o oposto de Chico, né? Mas existem, às vezes, expressões, e principalmente na questão da ofensa. Tá? Na questão da ofensa. Porque, assim, as expressões, eu digo que o vocabulário brasileiro ele é muito cheio, carregado. É muito rico. Isso. É. Assim, principalmente palavrões, né? Tem uma variedade principalmente infinita. palavrões. Tem uma variedade infinita. Então, às vezes, ele se torna expressões de um vocabulário comum. Mas existe por trás de toda a palavra falada, expressada, a intenção com a qual ela foi dita. Então, Chico tinha todo esse cuidado, todo esse zelo para nunca ofender alguém. Ao ponto de quando uma vez ele vai conversar com o Emmanuel, dizendo que tinha sido ofendido, e Emmanuel fala para ele, falou, Chico, sinta-se gratificado. Porque você não está na condição de quem ofendeu, mas de quem foi ofendido. Então, nós precisamos ter essa polidez no vocabulário, nas palavras, justamente para que elas não se tornem ofensa às pessoas. Porque nem sempre uma pessoa com um vocabulário culto, formal, rico e isento de palavras infelizes é uma pessoa boa. Não. Eu usei uma vez teve um caso muito engraçado, que eu conto uma história, vou até contar. Sempre me envolve, né? Conta, adoro história. Quando tem problema, sempre Pode me envolve. contar. Meus filhos estavam fazendo a mocidade, e aí foi falado sobre a questão do uso do vocabulário, assim, mais chulo. Chulo. E aí, o comentário dos meus filhos na sala foi, mas meu pai fala um monte. Aí a evangelizadora pegou e foi mandar uma mensagem para mim, falou, Diego, olha, eu fui corrigir teus filhos assim, falando disso, e eles falaram que você fala, então você precisa melhorar. Eu falei, não, mas os meus palavrões não são para ofender as pessoas, são expressões. Tem hora que o português parece que chama aquela palavra, né? O problema é que o palavrão virou interjeição. Isso. Hoje ninguém fala, ai, nossa, já solta um palavrão. Então eu falo na sala de aula que palavrão virou interjeição, né? Então o brasileiro fala mesmo naturalmente. Alguns, então, foram naturalizados já. Daqui a pouco estarão no dicionário. Por isso que tá com a professora do lado é bom, ó. Mas aí ela pegou e começou a me criticar, e falando, eu falei, olha, Juliana, eu falei, Ju, não são palavras assim para ofender, né? São expressões, tal, mas eu entendo o que você quer dizer. Só que, ela falou, não independente. Você não pode falar, foi rígida assim. Eu falei, vamos pensar, Ju. Falei, se tivesse alguma pessoa que você gosta muito hoje no plano espiritual, mas muito mesmo. Aí tem duas pessoas. Tem um senhor lá, que tem um vocabulário muito culto, que toma frente, que assim, move multidões com o seu verbalizar. E tem uma outra senhorinha ali, meia vamos dizer assim, de índole duvidosa, que fala palavrão o dia inteiro. Eu falei, quem que você gostaria que ficasse próximo a essa pessoa que você... esse senhor. Eu falei, esse senhor é o Hitler, a senhora é a Dercy Gonçalves, quem que você prefere? Exatamente. Aí ela falou, não sei. Eu falei, então... Então, né, o problema é o pensamento, a vibração. A intenção. A vibração. Eu, particularmente, tenho um problema muito sério, porque eu não falo palavrão de jeito nenhum. A maior... assim, brincadeira na minha casa, com as minhas filhas, meus genros, né, meu marido, meus amigos, é a última vez que eu falei um palavrão, porque ninguém acha a última vez que eu falei um palavrão. E, logicamente, minhas filhas, meus genros falam, né? Então, é uma brincadeira constante em relação a isso. E eu falo sempre para eles, olha, cuidado com a vibração, cuidado com a intenção do que vocês estão falando. Se a intenção for boa, se for uma brincadeira, tudo bem, mas cuidado com a intenção. Perfeito. Mas pior do que palavrão, e o que nós poderíamos dizer, como é que nós poderíamos fazer uma higiene da palavra, quando a gente tem mania de reclamar ou de fofocar, falar mal do outro, a maledicência? O autoconhecimento,
ele faz com que a gente comece a olhar mais ao nosso entorno. A gente olha para dentro e passa a enxergar melhor do que está fora. E quando a gente passa melhor a enxergar o que está fora, a gente começa a medir a vida da outra pessoa, o quanto nós podemos influenciar negativamente naquilo. Como eu falei, o caso da moça lá. Às vezes os comentários, a maledicência, algo que você vá espalhando, recriminando, pode chegar à condição da pessoa entrar numa depressão tão profunda de tirar a própria vida. Sim. Então, quem é culpado sobre isso? Somos nós também. No livro dos Espíritos diz, nós não somos só responsáveis pelo mal que fazemos, nem pelo bem que fazemos, nós somos meritórios, mas nós somos responsáveis também pelo bem que deixamos de fazer. Isso é muito profundo. Muito. O bem que deixamos de fazer. Então, falar da vida de alguém, da vida alheia, ter esse hábito da maledicência, nós estamos deixando de praticar o bem. Mesmo que a pessoa não esteja presente, que normalmente não está, né? Mas aquilo vai ecoar de uma forma que vai atingir ela. Então, Sim. a responsabilidade primária ali é nossa. Então, é muito importante cuidar o que sai de nós. Então, como eu vinha falando, esse autoconhecimento, ele faz a gente entender aquilo que Jesus e o livro dos Espíritos nos pedem. É se colocar no lugar da pessoa. É o amar ao próximo. É amar ao como próximo a nós si mesmos. mesmo. É se colocar no lugar da pessoa. A partir do momento que a gente se coloca no outro lado, fala, poxa, se fosse eu o motivo do assunto hoje, será que eu gostaria de estar sendo espalhado, né, noticiado dessa forma? Mesmo que seja o ato que for. A gente descobre uma história e fala, meu Deus, eu preciso contar para alguém, né? E já quer fofocar, quer espalhar. E se nós fomos o assunto, seria gratificante, né, agradável para nós ficar sabendo disso? Então, quando a gente olha para essa condição de se amar para amar o próximo e entender o mal que isso faz, a gente deixa de ter esses hábitos, começa a ter um controle melhor do que nós vamos dizer, porque sabemos que aquilo pode ferir gravemente, porque não gostaríamos de ser ferido com isso. Então, automaticamente, se a gente não gostaria que fosse conosco, não faremos com o próximo, né? E aí a gente tem que ter um cuidado em casa, principalmente, porque às vezes a gente se policia muito na rua, em sociedade, mas dentro de casa nós relaxamos e aí vai, né, a reclamação, a fofoca. E a maledicência, principalmente, nós sabemos que não faz bem para ninguém. Não é algo que vai proporcionar nada de positivo para ninguém, né, Diego? Então, Com certeza. é um cuidado que a gente precisa ter mesmo, né? Bom, então, Emmanuel nos lembra mais uma vez que a palavra é preciso perceber, então, que ela se constitui de 3 elementos essenciais, que é a expressão, a vibração do que falamos, a maneira como falamos e a voz, o tom de voz que nós usamos, né? Então, Emmanuel nos lembra que nem linguagem doce demais, como nós já falamos, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, né? Porque muito bonzinho ninguém confia, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem e palavra sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Será que a gente consegue chegar lá? Um dia, né, graças a Deus, existe a reencarnação. Isso, Mas isso. me fez lembrar, no Evangelho, Pedro dizia a Jesus, mestre, as suas palavras doem, as suas palavras têm peso. Por quê? Porque até então todos estavam acostumados com os fariseus, que falavam as mesmas coisas que Jesus falava sobre a lei, só que ninguém cumpria, ninguém vivia aquilo, então eram apenas... Não havia autoridade moral nenhuma. Apenas hipocrisia, não havia a moral por trás daquilo que era dito e cobrado, exigido das pessoas, era assim, faça isso porque eu não preciso fazer. E Jesus não, Jesus vinha e mostrava na prática aquele amor, o perdão, o amar ao próximo, o trabalhar na caridade de uma maneira viva. E aí Pedro dizia, suas palavras doem, porque não é mais só alguém falando, é alguém que veio, disse e mostrou como se faz. Então passava ali eles também a ter essa exigência consigo mesmo,
de ter que falar, de ter que fazer aquilo que fala. Eu acho que essa é a verdade da palavra de Jesus. Exatamente. E é o que Emmanuel nos disse, né? Jesus, ele não ensinava o amor, ele era o amor. Ele era o amor. Ele não ensinava a moral, ele era a moral, né? E Chico, a quem nós reverenciamos principalmente hoje pelo seu aniversário, cumpriu tão bem essas palavras de Jesus, apesar das suas dificuldades em todos os sentidos, ele só nos orgulha também da forma como ele viveu, se expressou e nos ajudou com a sua palavra falada e principalmente escrita, né? Com certeza. Quer deixar uma mensagem mais para nós? Que a gente possa refletir diante de um assunto que parece tão simples, de tão cotidiano, natural de todos nós, né? A palavra talvez foi um dom que Deus nos deu para aprender realmente a amar. Só que nesse período onde a gente envolve muitos interesses, desvia muitos nossos caminhos através das nossas fraquezas, dos nossos orgulhos ainda, nós ainda não aprendemos a utilizar ela como realmente ela deve ser. Penso eu que Jesus conseguia esse poder de cura através da palavra, mesmo à distância, porque ele não possuía nada além da pureza dentro dele, nada além daquela intenção realmente vivida. Enquanto nós, com a capacidade de cocriarmos através da palavra, se a gente for na Gênesis, Deus criou as coisas através da palavra. Ele daria os seus comandos e aquilo ia surgindo, e disse, faça-se a luz. Então, através da palavra, Deus foi criando as coisas. Jesus, através da palavra, veio nos curando. Hoje, nós não temos ainda a condição de sermos co-criadores como Jesus foi, porque ainda estamos numa nebulosa das nossas intenções. Garanto que se a gente tivesse o poder da palavra para que aquilo se realmente passasse a existir, a gente usaria de coisas fúteis. Ia ser para arrumar a vaga na porta do centro mais perto, ia ser para conseguir parar no mercado, chegar, não ter fila no banco, ia ser para coisas banais, e não realmente para uma proposta de um bem maior comum, como Jesus utilizou. Jesus não veio para curar pessoas, ele veio para educar almas, porque todos aqueles que eles curaram também morreram, deixaram de existir, como seres físicos, não se tornaram eternos. Mas eu garanto que aquela transformação física que eles viveram e experimentaram, transformou a alma deles, assim como você usou o exemplo de Paulo. Transforma as pessoas para que elas enxerguem muito além daquilo que nós somos. Então, se a gente pudesse hoje colocar um filtro na nossa vida, dessas intenções, dessas amarguras, poder vibrar melhor dentro de nós para que as palavras saiam melhor postas, e mais direcionadas e mais leves, eu garanto que a nossa vida seria menos torturosa quando a gente julga ser. Menos difícil. Bom, eu agradeço muito a vocês que nos ouviram com tanta paciência, aqueles que nos acompanham, e esperamos, né, que a gente possa refletir bastante sobre isso. E que a nossa palavra seja realmente a palavra que constrói, que apoia e que eleva sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Diego. Obrigada por acolher esse desafio. Eu coloco ele em cada fria. Desafio meu, assumir o papel do Paulo aqui. Imagina, imagina. Tenho certeza que ele está muito feliz. Amém. Obrigada, viu, meu amor? Obrigado. Obrigadão.